Boa noite, amigos telespectadores. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre o milênio de Cristo, em outras palavras, o reinado de Cristo e da Igreja. E nós começamos com uma pergunta. O milênio será no céu ou na terra? Fazemos esta pergunta porque há aqueles que ensinam que o milênio será no céu. Em outras palavras, para deixar bem claro, aqueles que ensinam que quando Cristo voltar, Ele destruirá todas as nações, não ficará nem raiz e nem ramo. Eles usam Malaquias 4:1 e interpretam como se Malaquias estivesse falando que quando o Messias voltar, destruirá todas as nações e não ficará nada sobre a face da terra. Apenas pó, apenas cinza, apenas uma destruição completa. E de acordo com essa linha de pensamento, Cristo arrebata a sua igreja para morar no céu por 1000 anos. Depois dos 1000 anos, ainda de acordo com essa linha de pensamento, que é espousada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou pelos Adventistas, então Cristo, Ele ressuscita os mortos ímpios, e esses mortos ímpios, eles constituirão as nações que serão enganadas por Satanás. E ainda segundo o ponto de vista deles, aquelas nações que são arregimentadas por Satanás, que são constituídas de ímpios ressuscitados, eles serão destruídos. Pois bem, analisando essa escatologia adventista, nós vamos comparar com a Bíblia Sagrada. E nós vamos analisar à luz da Bíblia Sagrada para ver se essa escatologia adventista ela realmente faz jus ao que diz a Bíblia Sagrada. Conforme eu iniciei, nós vamos falar sobre o milênio e eu quero aqui trazer para você a minha ideia a ser defendida é que o milênio será na terra. O que eu defenderei é que Cristo Ele reinará aqui na terra por 1000 anos com a igreja sobre as nações. A começar do Antigo Testamento, nós temos em Isaías capítulo 65, versículos 9, 19 a 25, um quadro apresentado por Isaías, onde o povo de Deus habitará na terra, onde o povo de Deus plantará, onde o povo de Deus viverá totalmente em paz, tudo isso na terra. Você pode ler o capítulo 65 de Isaías e pega a partir do versículo 9 e vai até o versículo 25. Então ali você vai ter um quadro onde os justos eles viverão muito, tanto quanto as árvores. E lá diz que o que mais cedo morrer, morrerá com 100 anos. E será considerado uma maldição quem morrer aos 100 anos. Então o quadro que Isaías ele traz para nós, ele mostra
aí o reino do Messias. E nós não podemos jamais confundir esse quadro com a eternidade. Conforme diz os sábios do Talmud, tudo o que os profetas profetizaram foi somente até o reino do Messias. Em outras palavras, não há uma descrição ali em Isaías da eternidade, porque nós vemos que ainda haverá morte. Porque o texto diz que aquele que morreu aos 100 anos será considerado amaldiçoado. E sabemos que na eternidade não haverá morte. Portanto, o quadro ali de Isaías, ele tem que estar descrevendo um reino terreno e antes da eternidade. Ok? E nós temos também a ideia de um milênio na literatura judaica apocalíptica helenista, do período intertestamentário. Por que não dizer do período do Segundo Templo? Quando nós lemos o livro de Enoque, nós encontramos a ideia de um reino milenar. É no livro de Enoque que nós encontramos que os justos, eles viverão até gerarem 1000 filhos. Ora, para que um justo possa viver esse tanto de tempo, comparado a quem gera 1000 filhos, é necessário que aí tenha 1000 anos de existência. Então, o tempo que um justo viverá é comparado a quem gera 1000 filhos, de acordo com o livro de Enoque. Nós temos também a mesma ideia no livro de Jubileus, que diz que os justos viverão até 1000 anos, ou até se aproximarem os 1000 anos. Aí nós já temos uma ideia cada vez mais clara de um reino messiânico de 1000 anos aqui na face da terra. Se você ler também o livro Sabedoria de Salomão, que ele se encontra na Septuaginta, lá também vai falar do reino do Messias aqui na terra sobre as nações. Você vai ler também o Testamento dos 12 Patriarcas e você vai ver também a ideia de um reino messiânico aqui na terra. Ainda que não apareça o termo 1000 anos, mas a ideia de um reino messiânico aqui na terra é muito clara no Testamento dos 12 Patriarcas. Todas essas literaturas que eu estou citando, elas são obras extra-canônicas, são obras judaicas e foram produzidas no período do Segundo Templo, ali por volta do 1º século antes de Cristo até o 1º e 2º século da era cristã. Temos também o Apocalipse de Baruque, que ele fala também sobre o reino do Messias aqui na terra. Será um reino de paz, será um reino de prosperidade, será um reino onde o Messias governará as nações, será um reino onde o seu povo, reinará sobre as nações. Então você vê que nesses tratados, nesses livros extracanônicos judaicos, eles não trazem a ideia de que o Messias destruirá as nações. É bem verdade que eles pintam que quando o Messias vier, o Messias destruirá muitos povos. Aqueles povos que oprimiram, que lutaram contra o seu povo, eles serão duramente castigados e uma boa parte será destruída, sim. Mas nenhum desses apocalipses, nenhum desses livros da tradição judaica ensina o extermínio das nações na vinda do Mashiach. No Novo Testamento, nós temos a expressão 1000 anos. Literalmente 1000 anos. No Apocalipse de João, capítulo 20, e versículos 4 a 6. Eu vou ler aqui para vocês. Apocalipse de João, capítulo 20 e versículos 4 a 6.
Diz assim: E vi tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Eu aproveito aqui para logo lhe dar a interpretação. Os restantes dos mortos aqui são os mortos de todos os tempos, desde o ímpio, Caim, até o último morto ímpio que antecede a vinda de Cristo. Há de ressuscitar somente depois dos 1000 anos no juízo final. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Nós temos aqui a primeira referência clara em toda a Bíblia Sagrada sobre um reino do Messias de 1000 anos aqui na Terra. Aí você pode dizer, professor Nathaniel, mas tudo bem que aí está falando de um reino de 1000 anos, está falando que os mortos ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas professor, aí onde é que está dizendo que esse reinado será na Terra? Porque eu não consegui ler nos versículos 4 a 6 que Cristo e a Igreja estarão aqui na Terra por 1000 anos. Pois bem, eu lhe convido a ler Apocalipse, capítulo 2 e versículos 26 a 27, que diz exatamente o seguinte. Apocalipse 2, 26 e 27. E ao vencedor, veja, quem são o vencedor? Quem é o vencedor? O vencedor aqui é a Igreja. E ao vencedor, que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. As nações aqui, é óbvio que são nações da terra. As nações aqui está se falando de povos terrestres na terra. E ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E versículo 27. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Que o autor do Apocalipse está dizendo é que a Igreja, os vencedores, governarão as nações. E o sentido de quebrar como se fosse vaso de barro é no sentido de reinar com mão forte sobre as nações. No sentido de castigar quando for preciso, e será preciso. Não é no sentido de destruir. Se fosse para a Igreja destruir as nações, no milênio, isso teria sido feito por Cristo quando ele voltou, ou quando ele voltar. Se é para destruir as nações, quem tem que fazer isso é o próprio Cristo e não a Igreja. Mas o que nós vemos aqui é a Igreja, os vencedores, reinando com Cristo sobre as nações. Então aqui você tem a primeira evidência de que o milênio, isso dentro das páginas do livro de Apocalipse, nós temos aqui a primeira evidência de que o milênio será terrestre. O milênio não será no céu. Não é verdade que a Igreja reinará no céu. A Igreja reinará aqui na terra com Cristo e sobre as nações. Nós temos aqui também a segunda evidência em Apocalipse 5, 10, que diz: E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Quem reinará sobre a terra? Os mesmos que foram constituídos reis e sacerdotes. E quem são estes reis e sacerdotes?
é a igreja, são os cristãos. Lembre-se, lá em Apocalipse 24 diz: e vi os decapitados, e vi as almas deles, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E o versículo 6 diz: e eles reinarão com Cristo durante 1000 anos. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Lá diz claramente: serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, estou lhe mostrando que se em Apocalipse 20, versículos 4 a 6, não está dizendo onde será o reinado de Cristo e da igreja, mas antes de nós chegarmos no Apocalipse 20, o apóstolo João, na sua revelação, ele já deixou claro onde será o reinado de Cristo e da igreja. Será aqui na terra. Será não somente aqui na terra, mas a igreja ela não estará aqui só na terra, porque alguém poderá ainda dizer: professor, mas a igreja ela ficará assim aqui na terra, mas só ela. Não. A igreja ela ficará aqui na terra nos 1000 anos, não só, mas ela reinará. Para ela reinar tem que haver súditos. E quem serão os súditos da igreja? As nações. João deixa bem claro, lá em Apocalipse 2, 26 e 27. E com vara de ferro regerá as nações, e as quebrará como quem quebra um vaso. E aqui em Apocalipse 5:10 diz: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Querido, aqui está muito claro onde será o milênio. A ideia da igreja adventista de que o milênio será no céu não tem base nas Escrituras. Parte de uma interpretação equivocada. Parte de uma interpretação muito equivocada, porque o texto aqui está dizendo claramente: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Também não tem fundamento a ideia amilenista de dizer que o milênio já está acontecendo, de dizer que o milênio foi inaugurado ali na vinda de Cristo e perdura até o dia da segunda volta. Não. O Apocalipse aqui de João está colocando o reino para o futuro. Olha o que ele diz: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Ou seja, a igreja, ela, no presente, ela já é feita de reis e sacerdotes. Só que quando fala do reinado da igreja, coloca para o futuro e diz: e reinarão sobre a terra. Se o milênio já estivesse acontecendo, ele diria o seguinte: e reinam sobre a terra, mas ele coloca para o futuro: e reinarão sobre a terra. Então, quando o autor do Apocalipse escreveu esta obra, o milênio ainda não era uma realidade. Por isso é que ele diz assim: e reinarão sobre a terra. Está no futuro: e reinarão sobre a terra. Se o milênio já fosse uma realidade, se o milênio já existisse, no mínimo a leitura seria assim: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinam sobre a terra. Aí sim, se o milênio já existisse, era assim que a leitura tinha que ser feita: e reinam sobre a terra. Mas quando ele coloca para o futuro: e reinarão sobre a terra, é porque o milênio ainda não era uma questão presente no tempo do autor sagrado. Aí nós vamos aqui ainda para Apocalipse capítulo 11, para você saber o que acontecerá com as nações na vinda de Cristo. Porque tanto os amilenistas como os adventistas do sétimo dia, eles ensinam a destruição das nações. Tanto os amilenistas,
que não creem no milênio literal e futuro, eles já creem que nós já estamos vivendo no milênio, como os adventistas do sétimo dia, eles dizem que quando Cristo vier, leva a igreja para o céu e as nações serão exterminadas. Mas vamos ver em Apocalipse capítulo 11, se isso realmente vai acontecer. 11:15. Então o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo, olha, o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias, que ele escolheu, e Deus reinará para todo o sempre. Veja bem, a sétima trombeta, quando tocada, ela anuncia o reino de Deus e do Messias sobre as nações. Eu li aqui na NTLH. Eu vou ler aqui na Almeida, o mesmo versículo. E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Vou repetir: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Por que ele está dizendo que se tornou? Porque a sétima trombeta, ela traz uma visão de Cristo chegando em nuvens, com poder e grande glória, e tomando o poder dos reinos do mundo. O que a sétima trombeta anuncia é a chegada de Cristo para reinar sobre as nações. E nessa visão, é como se ele já estivesse reinando, por isso diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Professor Nathaniel, mas aí está dizendo: reinará pelos séculos dos séculos. Isso mesmo. Quando Cristo começar a reinar aqui na terra, por 1000 anos, ele não vai mais deixar a terra. Erram aqueles que pensam que o reinado dele será apenas por 1000 anos. Quando dizemos que Cristo reinará por 1000 anos, e por que não dizer logo por toda a eternidade? É porque durante o reinado de 1000 anos ainda haverá mortais aqui na terra. Será ainda um reino transitório. O reino de 1000 anos de Cristo aqui na terra não pode, de uma certa forma, entenda, de uma certa forma ainda não é o reino eterno. O reino milenial de 1000 anos não é ainda o reino onde a morte foi exterminada. O reino de 1000 anos de Cristo aqui na terra com a sua igreja sobre as nações, ainda que seja um reino de paz, mas a morte ainda não foi exterminada. O diabo não foi exterminado, o diabo apenas está preso no abismo, no Tártaro, uma parte do Hades que fica nas partes mais baixas da terra. Diz o Apocalipse, capítulo 20, a gente vê lá que um anjo descerá do céu e acorrentará o diabo e o lançará no abismo por 1000 anos. Para quê, professor? Diz o Apocalipse de João: para que ele não engane mais as nações por 1000 anos. Durante 1000 anos as nações viverão em paz, não só por causa da presença de Cristo, não só por causa da mão forte da igreja, mas principalmente porque o diabo estará amarrado, estará selado no abismo. Ainda de acordo com a leitura do Apocalipse, capítulo 20, diz que quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá do abismo e ajuntará todas as nações, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Reuni-las-á em batalha e marchará contra o povo santo, contra o arraial dos santos e contra a cidade santa. Está lá no Apocalipse capítulo 20. E você pergunta: professor, então essas nações aí,
são as mesmas que reinaram durante os 1000 anos? Sim. Essas nações que cederão à tentação de Satanás, essas nações que serão enganadas por Satanás, são as mesmas nações que foram administradas por Cristo e pela igreja durante 1000 anos. Elas não cederam antes porque Satanás estava preso. Não foram enganadas antes, não fizeram guerra contra a igreja antes porque Satanás estava preso. Você pode ler isso claramente. Eu vou ler aqui para você. Apocalipse capítulo 20 e versículo 7, que diz assim: quando tiver então concluído o testemunho, Apocalipse 20, eu estava lendo em outro trecho, que diz assim: quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Essa prisão aqui não é a terra, irmãos. Eu sei que os adventistas do sétimo dia dizem que a prisão de Satanás é aqui na terra. Eles vão dizer que a palavra abismo refere-se aqui à terra. Não é. O abismo é o habitat dos demônios. Lá em Lucas 8,32, um demônio, uma legião que ia sendo expulsa, eles dizem: sabe o que para Cristo? Senhor, Mestre, Jesus, não permita que vamos para o abismo, não nos mande para o abismo, mas permita que entremos naquela manada de porcos. O abismo ali que os demônios não queriam ir, não era a terra, porque na terra eles já estavam. Então não faz sentido eles pedirem: não nos mande para a terra, porque se eles já estavam na terra, não faz sentido o abismo ali ser interpretado como terra. Então o abismo ali que os demônios pediram para Cristo não mandar é o abismo infernal, o abismo que fica no Hades. É esse mesmo abismo que Satanás será lançado antes do milênio. É o mesmo abismo que a passagem de Apocalipse 27 diz: e quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá de onde? Do abismo, e seduzirá as nações que veja o verbo está no presente, é algo que está em andamento, não é algo que surgiu, que há nos 4 cantos da terra. O autor faz questão de dizer: e sairá a seduzir as nações que existem nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Essas nações aqui, que serão enganadas por Satanás, são as mesmas nações que entraram no milênio. Aqui não são ímpios ressuscitados, conforme equivocadamente ensinam os testemunhas de Jeová e alguns novos sectários que estão surgindo, que, seguindo essa teologia, dizem que aqui são nações de mortos ressuscitados. Não, o texto não está dizendo isso, queridos. O texto em nenhum momento está sugerindo isso. Onde é que no texto está dizendo que essas nações ressuscitaram? O texto não está dizendo isso. Não faz sentido se confundir essas nações aqui com os mortos lá de Apocalipse 25, que diz: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Ora, aqueles mortos que não reviveram e só reviverão depois dos 1000 anos, qual é o momento que eles vão ressuscitar? Não é aqui não está falando de ressurreição. O momento que aqueles mortos ímpios que não ressuscitaram na vinda de Cristo hão de ressuscitar, eu vou lhe mostrar qual é o momento que eles vão ressuscitar. Vamos ler aqui? Vamos ler? Apocalipse capítulo 20, versículo 11 diz: e vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos. Versículo 12, vi os mortos. Quem são esses mortos? São os mortos ali de Apocalipse 25. São os mortos de todos os tempos que permaneceram no túmulo quando Cristo veio. Quando Cristo veio, ou quando Cristo vier, ele ressuscitará a igreja. Os mortos ímpios ficarão no túmulo.
por 1000 anos. Só depois dos 1000 anos é que eles ressuscitarão. É agora o momento da ressurreição. Aquelas nações ali que aderiram ao movimento do diabo não são mortos ressuscitados. Ali não foi a ocasião da ressurreição dos mortos. Lembrando que a rebelião ali das nações contra a igreja aqui na terra, depois de passados 1000 anos, nações essas que foram seduzidas por Satanás, vamos deixar bem claro o seguinte: aquela rebelião ali, ela se dá antes do juízo do grande trono branco. Antes do juízo ser instalado. Aquela rebelião se dá antes da ressurreição dos mortos. Eu vou ler aqui para você mais uma vez. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Mais uma vez eu quero lembrar, nações que estão onde? Nos 4 cantos da terra. Isso prova que o reino milenial será aqui na terra. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície de onde? Marcharam pela superfície da terra. Mais uma prova aqui de que o milênio será na terra. Estão errados, estão equivocados aqueles que dizem que a igreja estará no céu. Estão equivocados aqueles que dizem que o milênio será no céu. Não. O milênio, o reino de Cristo com a igreja sobre as nações será aqui na terra. Vou continuar a leitura. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. E sitiaram o acampamento dos santos. Onde é que o acampamento dos santos está? Aqui na terra. Essa cidade querida aqui é a Jerusalém terrestre, não é a Jerusalém celestial. Vamos deixar bem claro, a Jerusalém celestial ela ainda não desceu aqui para a terra. Essa aqui é a cidade de Jerusalém, a cidade que está em Israel. Essa cidade será a capital do mundo por 1000 anos. E os santos, a igreja, a partir de Jerusalém, reinarão sobre as nações. A sede do governo de Cristo ficará ali em Jerusalém. E a partir de Jerusalém, o Messias dominará todas as nações. E a igreja estará em todas as partes da terra. Mas Satanás, ele levará as nações que estão na face da terra, não a igreja, não confunda as nações com a igreja, mas as nações, os mortais, aqueles que foram dominados pela igreja durante 1000 anos. Essas nações elas se rebelarão e marcharão contra o povo de Deus e contra o seu Messias, que está em Jerusalém. Vamos continuar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Aqui é mais uma prova de que a igreja estará na terra e não no céu. Desceu fogo do céu. Com qual objetivo? Para consumir os inimigos, as nações. Por que consumi-los? Porque eles se reuniram para batalhar contra a igreja. E onde está a igreja? Aqui na terra. O versículo deixa claro. E o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Aqui se deu o extermínio das nações. Aqui se deu realmente o fim das nações, que durante 1000 anos experimentaram da paz de Cristo. Nações que durante 1000 anos foram regidas por Cristo e pela igreja. Mas elas aderiram ao plano de Satanás, foram iludibriadas, foram seduzidas, foram enganadas e, como recompensa, foram destruídas. E só depois dessa rebelião é que vem a ressurreição dos mortos. Aí sim, neste momento, aí esses ímpios que foram há pouco destruídos, eles ressuscitarão juntamente com todos os mortos.
Aí é por isso que nós lemos, vi também, versículo 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então abriram-se os livros, e ainda outro livro, que é o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E deu mar, continua aqui a descrição da ressurreição dos mortos. E deu mar os mortos que nele haviam. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Você vê que o Apocalipse, embora ele seja um livro eminentemente simbólico, cheio de figuras, mas o que nós temos no Apocalipse capítulo 20 é mais literal do que simbólico. Não estou dizendo que não haja simbolismos, não estou dizendo que não haja figuras de linguagem, mas você pode ter certeza que a sequência que nós temos no Apocalipse 20 é bem literal. Nós temos uma prisão literal de Satanás no abismo por 1000 anos. Nós temos a razão por que ele foi preso, para não enganar as nações por 1000 anos. Se foi preso para não enganar as nações, é porque vai haver nações aqui na terra. Conforme nós lemos em Apocalipse 2, 26 e 27, a igreja, os vencedores, reinarão sobre as nações. E comparando aqui com Apocalipse 20, esse reino durará 1000 anos. Apocalipse 5, 10 diz que reinaremos sobre a terra. E para completar, ainda temos uma referência aqui sobre o reinado de Cristo e da igreja durante os 1000 anos. Apocalipse 15, 4. Diz assim: quem não te temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Atente bem. Quem não te temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti. Isso aqui é uma referência ao milênio. Durante o milênio ainda haverá nações. É durante o milênio que as nações virão e se prostrarão e adorarão ao Messias e serão governadas pela igreja. Isso aqui é uma referência ao milênio, não é uma referência à eternidade. Não é uma referência à eternidade. Na eternidade, aqui na nova terra, depois do milênio, depois do juízo final, a nova Jerusalém descerá dos céus para a terra, como uma noiva adornada para o seu noivo. E então se cumprirá aquilo que Apocalipse diz: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles, ou seja, Deus com eles, com quem? Com os homens, habitará. E será o seu Deus, e eles, a igreja, será o seu povo. E reinará para sempre, onde? Na terra. É aqui na nova terra, guarde bem isso, é aqui na nova terra, na terra restaurada, em uma terra purificada, é aqui na nova terra que a igreja reinará eternamente. O milênio é só a primeira parte. Passado o milênio, a igreja não será levada para o céu. O Apocalipse não mostra isso. O Apocalipse deixa bem claro que, ao contrário, passados 1000 anos depois do juízo final, descerá do céu a cidade santa, a nova Jerusalém. Se fosse para a igreja subir para morar no céu, amados, eu pergunto, que necessidade haveria de a nova Jerusalém descer do céu? Raciocine comigo. Se passou os 1000 anos, se deu o juízo final, se todos os mortos foram já julgados, os ímpios, e Deus fez novos céus e nova terra, aqui é só uma questão de lógica. Se fosse para a igreja ser arrebatada para morar no céu, já que ela vai habitar na nova Jerusalém,
Eu te pergunto, se é para a igreja ser arrebatada e morar eternamente no céu, me explique por que está escrito que a Nova Jerusalém descerá do céu. Está escrito. Eu vou ler aqui para você. Já vamos finalizar o vídeo, mas eu vou ler aqui para você. Apocalipse 21:9 que diz: Então veio um dos 7 anjos, que tem 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E transportou-me espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ele diz claramente que descia do céu. João viu a igreja, ou melhor, a santa cidade, o lar dos remidos. Essa cidade que João vê descendo do céu, Jesus fez referência em João capítulo 14, que diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, a casa aqui não é o céu, a casa que Cristo está se referindo em João 14 é a Nova Jerusalém. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu retornarei outra vez e vos receberei. Veja bem o que Cristo diz: e vos receberei para mim. Cristo não está dizendo: e vos levarei para o céu. Cristo não está dizendo: eu vos arrebatarei para o céu. Ele está dizendo: e vos receberei e vos tomarei. O sentido aqui é de um noivo que toma a sua noiva para casar. O sentido é esse. Quando Cristo disse: vos tomarei, tomar é o mesmo sentido ali da palavra que diz que José tomou Maria como esposa. O sentido é esse: e vos tomarei como esposa, para que onde eu estiver, onde é que Cristo estará? Aqui na terra, a partir do reinado de 1000 anos. Então, onde ele estiver, e aqui na terra que ele vai estar, a igreja estará com ele para sempre. Meus irmãos, então penso eu que eu provei para vocês que o milênio será aqui na terra. Não há fundamento o ensino que diz que o milênio será no céu. Não há fundamento o ensino que diz que as nações que serão enganadas por Satanás serão ímpios ressuscitados. A Bíblia não diz isso, jamais. Isso é uma exegese, é um pensamento que nasce na cabeça da pessoa e é imposto sobre o texto, mas o texto não diz isso. Não diz. Aquelas nações ali são exatamente as mesmas nações que estiveram aqui durante a terra, que não foram enganadas. Por que não foram enganadas? Porque Satanás estava preso. E por que elas foram enganadas depois de 1000 anos? Simples, porque Satanás foi solto. O texto deixa bem claro: depois dos 1000 anos importa que o diabo seja solto. Para quê? Para enganar as nações. Ele foi preso para não enganar, e por isso elas reinaram ou estiveram em paz aqui na terra, sendo administradas por Cristo pela igreja. E mais uma vez, Satanás será solto e enganará as nações. Não faz sentido, e nenhum texto diz que essas nações são mortos, ressuscitados. A ocasião dos mortos ressuscitarem é aqui em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Ali sim se faz descrição da ressurreição dos mortos, meus irmãos. E Apocalipse, a partir de Apocalipse, versículo 11, que está no capítulo 11, que está no capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, versículos 11 em diante, é que começa a ver a descrição da ressurreição dos mortos. De forma nenhuma é verdade que aquelas nações ali são constituídas de mortos ressuscitados. Assim como também não é verdade que a igreja reinará no céu. Também não é verdade que durante o milênio não haverá ninguém aqui
não haverá ninguém, só haverá o diabo. É uma leitura equivocada. Durante o milênio, você pode ler com muita atenção o livro de Apocalipse, pode ler com muita atenção. Deixa bem claro que durante o milênio Satanás não está na terra, está no abismo. É uma parte do Hades, que fica nas profundezas da terra, no coração da terra. Lá ele ficará aprisionado por 1000 anos. É isso que João está transmitindo. É isso que os pais da igreja defendiam. Eu quero dizer para você que a posição milenista, de um milênio literal de 1000 anos, pré-milenista também, eu quero lhe dizer também que a ideia de que a igreja passará pela grande tribulação e que a igreja só será arrebatada para dar as boas-vindas a Cristo quando vir para reinar, essa posição ela foi a posição advogada pelos pais da igreja. Nós temos o Didaquê, no último capítulo, que fala claramente que após a tribulação, Cristo virá e reunirá a sua igreja dos 4 cantos da terra. E eles reinarão sobre a terra. Nós temos também Pápias, que defendia a mesma coisa, um reino de 1000 anos, onde Cristo e a igreja reinarão sobre a terra. Nós temos também Clemente Romano, que na sua extensa carta ele diz que os santos reinarão sobre a terra. Nós temos também Justino de Roma, ou Justino Mártir. Ele diz claramente, de todos os que eu citei, é o que mais claramente diz, que Cristo e a igreja reinarão sobre a terra, a partir da cidade de Jerusalém. Ele diz claramente, está lá na obra Diálogo com Trifão. Justino diz claramente que Cristo reinará aqui na terra. Nós temos também Irineu de Leão, na sua Magna Ópera, a grande obra, contra as heresias. Ele diz no último livro, no 5º, que os justos passarão um Shabat aqui na terra, ou seja, ele está se referindo ao milênio. E será um reinado de paz. E a igreja, depois de ter passado por agonias, Irineu ensina claramente isso, depois da igreja ter suportado a tribulação, depois de ter vencido o anticristo, depois do anticristo ter feito muitos mártires, então Cristo ressuscitará aqueles que morreram e os que forem encontrados vivos serão glorificados e receberão a Cristo nos ares e reinarão aqui na terra por 1000 anos antes de começar o estado eterno. É assim que Irineu ensina. Então ele era milenista, literal, era pré-milenista porque acreditava que os 1000 anos seguiriam a volta de Cristo. Como eu expliquei, pré-milenista por quê? Porque de acordo com Irineu de Leão e o que nós defendemos, Cristo virá antes do milênio, não depois, como dizem os amilenistas, virá antes. Também nós temos Lactâncios, do século III, ele também defendia um milênio literal e uma volta de Cristo para estabelecer o reino de 1000 anos e reinar sobre as nações. Também nós temos Hipólito de Roma, que tinha a mesma ideia. Então, meus irmãos, os pais da igreja antenicenos, antes de Agostinho de Hipona, a maioria deles eram pré-milenistas e todos eles defendiam, todos defendiam que a igreja experimentará a grande tribulação. Todos eles defendiam, sem exceção. Você não vai encontrar um pai da igreja que pense diferente. Não vai. Então, por aqui nós vamos terminar o nosso estudo sobre o milênio. Esperamos ter contribuído para o seu elevo intelectual e espiritual. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo o sempre. Eu peço também a você que divulgue nosso trabalho. Peço a você que está me ouvindo, divulgue para os teus amigos, compartilhe com 3, 4, 5, compartilhe com o máximo que você puder, compartilhe o nosso trabalho. Que Deus nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.